Esse curso trata de configurar a rede em um computador cliente. Os conhecimentos prévios são listados, as referências e avisos importantes. Primeiramente, é importante ter uma noção sobre a arquitetura de uma rede, onde temos um switch que conecta alguns computadores e um roteador que dá saída para essa rede, também conhecido como gateway. Esse roteador ele dá saída para a internet. Cada um desses computadores vai ter um endereço IP e eles vão participar da mesma rede interna. Essa rede interna ela está de todo esse lado aqui do roteador de borda, que é esse elemento aqui de rede. Esse roteador ele tem duas placas de rede, uma placa interna, que ele tem um endereço da rede interna, que é essa onde eu estou apontando com o mouse, e uma placa externa, onde há um endereço para sair para a internet, um endereço real de internet. Então a ideia inicial é definir um endereço de rede, primeiramente, para essas máquinas. O endereço de rede que nós vamos usar vai ser 192.168.0.0, e a partir desse endereço e da máscara de subrede 255.255.255.0, nós vamos configurar cada um desses computadores. A ideia é que essa interface de rede interna do roteador de borda, ela vai ter um endereço de IP de rede 192.168.0.1, então ela seria como se fosse o primeiro endereço dessa rede. Cada computador desse vai ter o endereço seguinte, então 192.168.0.2, 192.168.0.3 e 192.168.0.4. Tá? Então a ideia é essa, e agora nós vamos para uma VM montada no VirtualBox usando o sistema, ou a distribuição Linux, Arch Linux. Em cima dessa distribuição, a ideia é que a gente configure então cada um dos endereços IP desses computadores. Primeiramente eu vou me transformar em usuário root no sistema. Uma vez como root, eu posso, usando o comando ifconfig, verificar qual a configuração atual para a interface de rede ETH0. A interface de rede ETH0 é a primeira interface física que eu tenho na máquina, e vamos dar uma olhada na configuração dela. O endereço de rede atual dela é esse, 10.0.215, a máscara de rede 255.255.255.0, o endereço de broadcast está definido aqui. No nosso caso, essa configuração já foi feita automaticamente pelo VirtualBox quando a minha máquina virtual bootou. No nosso caso, a gente vai configurar do zero, configurar na mão. Então, primeiramente, a nossa ideia, eu vou até abrir aqui um VI, temos 3 computadores e mais um gateway. Então, o gateway vai ter um determinado endereço, que a ideia é que ele seja 192.168.0.1, com máscara de rede 255.255.255.0. Então, esse é o IP do gateway na rede interna, e essa é a máscara de subrede do gateway na rede interna. Além do gateway, nós temos, eu vou aproveitar aqui e já colar, nós temos uma máquina 1, uma máquina 2 e uma máquina 3. A máquina 1 ela vai ter o IP 192.168.0.2, a máquina 2 192.168.0.3 e a outra 192.168.0.4. Todas elas participam da mesma rede local, e o endereço da rede local, ele é 192.168.0.0. Tudo bem, então vamos lá. Eu vou até salvar esse documento como doc1.txt. Legal. Então, saindo daqui, vamos começar a configuração. Eu vou começar a configuração da máquina. Eu vou configurar tudo como se fosse a máquina M1. Seria replicar isso aí para a máquina M2, para a máquina M3. Então, não tem grandes problemas. Saindo daqui, então, para começar, eu posso dar ifconfig na interface ETH0. Aí eu vejo a configuração dela. Se ela não der resposta alguma para mim, significa que a placa ETH0 nem foi carregada pelo sistema. E aí tem um problema de, provavelmente, algum módulo necessário para essa placa não foi carregada, então eu preciso carregar ainda. No nosso caso foi carregada, então daqui para frente eu toco com isso, configurando a minha máquina, que seria 192.168.0.2, que é a minha primeira máquina, a máquina M1,
que tem máscara de rede 255.255.255.0. Agora, quando eu dou um ifconfig nessa máquina, nessa interface de rede, eu tenho ela configurada então com esse outro IP da rede 192.168.0.0, que é 192.168.0.2, com máscara de rede 255.255.255.0. Após isso, nós precisamos configurar o roteamento. Qual a ideia do roteamento, né? Então, voltando aqui na nossa figura. Esse computador, que é o M1, que tem o IP 192.168.0.2, ele, quando precisar conversar com outro computador que está na mesma rede, ele simplesmente encaminha um pacote para o switch e o switch encaminha direto para esse computador. No entanto, quando ele precisar conversar com um computador externo à rede, ele precisa passar por esse gateway. Ou seja, todas as vezes que ele não souber resolver um endereço de rede, ou seja, ele sabe que não está na rede local dele, ele manda para quem? Manda para o roteador. E o roteador tem que dar a saída nisso para a internet para resolver a questão e entregar esse pacote para algum computador. Nesse momento, a gente precisa configurar então o quê? Precisa configurar o roteamento. Para isso, a gente vai usar esse comando route. Esse comando route, ele lista para mim quais as redes que esse computador tem acesso no momento. Nesse momento, ele só tem acesso à rede 192.168.0.0, que é a própria rede dele. Então, ele sabe que se tiver qualquer questão que ele precise resolver, nessa rede, basta ele encaminhar o pacote via a placa ETH0, que esse pacote sai, chega no switch e chega, enfim, ao destino. No entanto, agora a gente vai ter que adicionar aqui um gateway, que no nosso caso é 192.168.0.1, e todas as vezes que a gente não souber para quem encaminhar esse pacote, então a gente vai encaminhar para um gateway, que é um roteador de borda default, ou seja, padrão, e esse roteador, o IP dele é 192.168.0.1, que é exatamente o IP, voltando aqui, é exatamente o IP dessa interface de rede local. Então, quando eu não souber para onde encaminhar, a partir desse computador, eu encaminho um pacote para o switch e encaminhar para essa placa de rede da interface interna que eu tenho do gateway. E o gateway, naturalmente, ele encaminha para a interface externa, ele dá vazão para a internet e isso retorna. Esse pacote retorna mais tarde. Então, dando Enter aqui, a gente configura agora o roteamento, dou um route "-n", ele mostra para mim que uma linha foi adicionada aqui na tabela de roteamento dele. Então, a tabela de roteamento original só tinha uma entrada, que era para a própria rede dele, e agora, além da própria rede dele, tem mais uma outra entrada. Essa outra entrada diz o seguinte: esse 0000 significa, olha, se eu não sei para quem encaminhar esse pacote, eu encaminho então para o gateway, que é o IP 192.168.0.1, e esse cara encaminha para fora e vem o retorno desse pacote, eventualmente, num outro momento. Legal. Agora, o próximo passo nosso é configurar o DNS. Para configurar o DNS, eu preciso acessar um arquivo chamado resolve.conf, que está dentro do diretório etc. Dentro desse arquivo, a gente define qual é o endereço do meu DNS. Eu vou até apagar os endereços existentes aqui e vou definir na mão. Para isso, dentro desse arquivo, a gente escreve name server, que é uma palavra-chave aqui, e na frente coloca o endereço do DNS. Então, por exemplo, eu sei que tem um DNS válido aqui que eu tenho acesso, que é 143.107.231.12. Uma vez que eu tenho adicionado esse DNS, eu posso ainda adicionar outros dois. Então eu poderia colocar, por exemplo, vamos supor 192.168.0.1, supondo que aquele roteador de borda também rodasse um DNS local. Isso eu poderia eventualmente adicionar esse DNS aqui, nessa lista de DNS disponíveis. Além disso, eu poderia ainda adicionar mais algum outro DNS do meu interesse. No caso, eu não tenho nenhum outro. Então eu vou deixar esses dois configurados por enquanto. E saio daqui. O que acontece agora? Todas as vezes que eu precisar, por exemplo, pingar um endereço como google.com.br, o que acontece? A minha máquina não sabe quem é Google. Como ela não sabe quem é Google, ela vai enviar um pacote para o DNS e o DNS traz uma resposta para mim dizendo qual é o IP do Google. E aí sim eu consigo pingar o Google diretamente via IP. Observando melhor esse arquivo etc resolve, repara o seguinte: eu tenho dois DNS, então ele vai tentar primeiro consultar esse DNS, se esse cara não responder, ele consulta o segundo. Tudo bem. Outra coisa,
vale a pena ressaltar o seguinte, né? Se eu estou consultando primeiro um DNS que está em outra rede, ele não está na minha rede local, que seria o caso desse DNS aqui, o que acontece? A minha máquina vai, na verdade, enviar um pacote para o roteador de borda, que é esse gateway. Esse gateway vai mandar um pacote para o DNS 143.107.231.12, traz a resposta, e aí sim minha máquina descobre onde está o Google, por exemplo, ou onde está qualquer outro site. Se eu não encontrar nesse DNS a informação, eu peço para o seguinte. No meu caso, como eu estou numa rede local, seria muito mais interessante que eu fizesse o oposto, então. Que eu colocasse primeiro o DNS da minha rede local, depois o DNS 143. Por quê? Assim eu peço localmente, na minha rede local, por para resolver aquele nome, né? Qual é o IP que resolve aquele nome. Isso acaba ficando muito mais rápido. E a máquina que tem o IP 192.168.0.1, que no caso seria o gateway, ela manteria um cache dessas informações que posteriormente poderiam ser usadas. Isso é algo também bem interessante. Vou salvar aqui, sair. Agora, a próxima etapa nossa é configurar o nome da máquina. No caso do Arch Linux, que é essa distribuição que nós estamos usando, há um arquivo chamado hostname dentro do diretório etc. E esse arquivo hostname, lá dentro dele, tem simplesmente o nome do meu computador. No caso, eu defini o nome do meu computador como computador apenas. Então basta eu entrar dentro desse arquivo e dizer qual vai ser o nome do meu computador. Enfim, é só isso. Outra coisa que é importante na configuração é entrar dentro do arquivo etc hosts e associar o nome do meu computador ao IP que o meu computador tem. O meu computador, nesse momento, ele tem o IP 192.168.0.2. E o nome do meu computador é computador. Por que isso é importante? Porque agora, se eu tentar pingar o meu computador, eu consigo pingar o endereço 192.168.0.2. Ou se eu tentar, por exemplo, abrir um browser e digitar http://computador, ele sabe que ele tem que direcionar aquela chamada feita pelo browser para esse IP. Então isso também é bastante relevante. Repara que eu acabei colocando também como computador uma entrada para o 127.0.0.1 e uma entrada aqui, nesse caso aqui, para um IPv6 que eu nem estou usando nesse momento. Então estou usando apenas IPv4, aqui está configurado para interface local de loopback 127.0.0.1 e aqui para interface de rede ETH0. Então nesse caso eu estou configurando a minha interface ETH0, um nome para ela e agora um nome para a interface de loopback, tá? Que é essa LO. Vou sair daqui salvando. Bem, agora, como próxima etapa, eu vou apenas resumir o que foi feito, para ficar fácil de compreender. Então a primeira coisa que nós vimos foi o comando ifconfig, que ele permite tanto visualizar as configurações de uma interface de rede, quanto configurá-la. Para visualizar, basta dar ifconfig na interface que a gente quer configurar, no caso ETH0, e para configurar, basta eu, na frente do ETH0, definir qual IP que a minha máquina vai ter, a minha interface de rede vai ter, que no caso foi esse IP02 que foi definido antes, com máscara 255.255.255.0, foi essa configuração que nós fizemos. E em seguida, a minha máquina, tudo bem, ela já tem um IP, agora ela precisa saber para qual roteador que ela vai encaminhar pacotes, caso ela não saiba como resolver aquela rede. Então ela sabe que não é uma rede local, ela tem que mandar para alguém resolver, e quem resolve é o roteador de borda ou o gateway. Nesse caso, a gente encaminha o pacote para esse gateway 192.168.0.1 que já foi configurado. Para configurar, nós usamos essa linha, um route add default, quer dizer, eu estou adicionando um gateway default, por isso default GW, cujo IP é 192.168.0.1. No meu caso, ele já existe, tá? Então não faz sentido adicionar novamente, porque ele já existe. Beleza. Depois disso, o que nós fizemos? Entramos dentro do arquivo resolve.conf para configurar o DNS. Eu vou dar um cat apenas para vocês darem uma olhada. E definimos aqui, podemos definir até 3 DNS, mas eu defini apenas 2. Ele vai tentar encontrar as informações do primeiro DNS, se ele não encontrar, ele vai no segundo. Se ele não encontrar, aí realmente ele não dá retorno nenhum para mim, ele não vai conseguir saber, ele não vai conseguir resolver qual é o nome, qual é o IP associado a um nome, né? Então se eu tentar dar um ping, por exemplo, em www.google.com, ele vai perguntar para esse DNS primeiro qual é o IP associado a www.google.com. Se ele não souber, ele encaminha
para esse outro DNS. Se esse DNS não souber, aí infelizmente eu não consigo resolver o endereço www.google.com e aí eu não consigo, portanto, pingá-lo. Tudo bem. Depois nós vimos ainda sobre o arquivo etc hosts. O arquivo etc hosts, a única coisa que eu faço aqui é definir, associar um nome ao endereço da minha máquina. Repara que o funcionamento do etc hosts é muito parecido com um DNS. Quer dizer que todas as vezes que eu tentar pingar computador, ele vai pingar, na verdade, a interface de rede ETH0. Ou seja, ele resolve para mim, todas as vezes que eu pingar computador, ele vai pingar esse cara. Eu vou, inclusive, até tirar computador dessas outras interfaces para que vocês vejam isso de uma maneira mais fácil. E vou agora pingar computador. No caso, ele vai pingar quem? Olha só. O IP 192.168.0.2 que foi configurado dentro do etc hosts. Bem, essas configurações que nós fizemos, elas são todas manuais. Então, elas são voláteis, na verdade, elas se perdem depois que eu reiniciar minha máquina. Para manter as configurações no Arch Linux, eu preciso entrar dentro do arquivo etcrc.conf e deixar essas configurações amarradas lá dentro, fixas. Para isso, eu desço dentro desse arquivo simplesmente, e dentro desse arquivo tem aqui uma seção chamada Network, onde eu tenho aqui qual interface eu quero configurar, que é ETH0. Aqui eu coloco o endereço então da ETH0, que vai ser o 192.168.0.2, a máscara de subrede, que eu já defini, e o gateway, que é o 192.168.0.1, que nós já definimos. Uma vez que eu saia daqui e salve, a minha máquina já vai manter essa configuração de rede. E quanto à configuração do DNS, realmente o que eu defini dentro do etc resolve.conf fica como configuração para o DNS, não há necessidade de mudar. E o que eu defini também dentro do hosts, do etc hosts, onde eu associo ao nome da minha máquina o endereço IP, eu também não preciso mudar, porque também fica após reboot. Então minha máquina vai ser reiniciada, a informação fica lá, ainda disponível. Se eu quiser reiniciar a rede só para testar, eu posso usar esse script aqui, etc rc.d network do Arch, por exemplo, derrubar a rede e startar a rede novamente. E aí eu posso dar um ifconfig na ETH0 e observar que ela pegou as configurações que eu tinha interesse, né? E posso dar um root ainda "-n" e observar que ela também pegou as configurações de roteamento que eu tinha interesse. Tem algumas outras configurações que foram adicionadas aqui por conta do VirtualBox, que ele percebe que tem uma rede externa na minha máquina e ele já tenta pré-configurar essa rede externa para ter acesso. Eu não vou falar nisso nesse momento, então o mais importante é que aquela entrada na tabela de roteamento foi colocada para o gateway 192.168.0.1, conforme seria necessário. No caso de eu não querer configurar tudo isso na mão, eu tenho uma outra opção. Eu posso entrar dentro desse arquivo etcrc.conf, simplesmente tirar todas essas configurações aqui, address, netmask e gateway, salvar e deixar apenas interface ETH0. Com essa configuração apenas, o Arch Linux ele vai chamar um software, ele vai mandar executar um software chamado DHCP-CD. Esse DHCP-CD é um software cliente de um servidor DHCP. O que ele faz? Basicamente o que ele faz a hora que eu parar minha rede agora e reiniciar minha rede é configurar automaticamente a minha rede. Então ele vai tentar encontrar um servidor DHCP disponível e configurar automaticamente a minha rede. No meu caso, o VirtualBox ele já tem por detrás um servidor DHCP. Então quando eu pedir para ver a configuração do ETH0, aliás, eu já havia deixado a configuração amarrada, é verdade. Tudo bem, mas no caso de eu colocar essa configuração, deixa eu voltar aqui, no caso de eu colocar essa configuração aqui e reiniciar, quando ele reiniciar, ele vai ter já uma configuração pronta para a minha ETH0, que foi descoberta via servidor DHCP. O que o servidor DHCP faz? Ele define para mim um IP para minha máquina, ele vai definir a máscara de subrede para minha máquina, ele vai definir qual é o roteamento default que nós fizemos na mão também para o gateway, e ele também vai definir lá dentro do resolve.conf os DNS que ele tem acesso, e tudo isso fica pronto. Então ele acaba configurando para a minha máquina em todos os aspectos que nós fizemos na mão.
Bem, a ideia desse curso nesse momento é apenas essa, abordar a configuração, e nos vemos em outro